Graças e paz, irmãos. Amém? Bom estar aqui com os irmãos, né? Mais uma vez nos deu o Senhor essa oportunidade de juntos poder expressar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão através do louvor. A palavra diz que o Senhor inclina os seus olhos, busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é sobre essa oportunidade que eu quero convidar você a estar aqui nessa noite, nesse espírito de um verdadeiro adorador, de adorar o Senhor, de aproveitar a oportunidade de dizer a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o consideramos pelos seus feitos, por sua obra a favor de nós, de dizer ao Senhor o quanto o seu amor nos constrange, de nos amar assim, sendo nós ainda pecadores. Amém? O Senhor está no meio de nós. Esta é uma palavra dada ao Senhor para nós, que onde quer que nos reunimos em seu nome, Ele no meio de nós está. Amém? É nessa fé. Estamos aqui nessa casa chamada Casa de Oração, e nessa casa de oração, onde temos recebido do Senhor a sua palavra, onde temos recebido do Senhor as ordenanças do Senhor sobre nós, e aqui o Senhor tem nos sondado, tem nos livrado, tem examinado a cada um de nós no profundo, na intimidade, tem tratado conosco como nós temos a necessidade. Eu quero convidar você a aproveitar nessa noite e abrir teu coração, nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, a louvar e adorar ao Senhor. Você crê que o Senhor está nesse lugar? Amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé por um instante, fechar seus olhos. Quero convidar você a orar, aproveitar a oportunidade de senti-lo à tua volta, senti-lo ao teu alcance. O Senhor está nesse lugar. Bendito é o Senhor, ó Deus, na presença do teu Espírito. A ti, Jesus, em teu nome nos reunimos aqui nesse lugar, agradecidos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que já fez e por tudo que ainda há de fazer por cada um de nós, por nossa casa. Obrigado, Senhor. Aqui nos reunimos no desejo de glorificá-lo e exaltá-lo, de bendizê-lo, de expressar a alegria que temos, ó Pai, em tê-lo ao nosso lado, em tê-lo no nosso meio, em tê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, em reconhecer a tua soberania, a tua santidade, o teu senhorio sobre cada um de nós. A nossa vida mais uma vez entregamos a Ti, como uma oferta agradável, como uma oferta suave, de corações quebrantados, de espíritos contritos, ó Pai. Diante do Teu altar nos reunimos, porque sabemos que esta casa é Tua, Teu é o altar e Tua é a palavra. Vem, Senhor, toma o Teu lugar. Mais uma vez te peço, recebe o nosso louvor e adoração, que os nossos pecados que estão de perto nos rodeiam. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, purifica-nos e seremos mais alvos do que a neve. Toma, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Os que no caminho estão, te rogamos, ó Deus, apressa os passos, guardai-os, blindai-os, Senhor. Em nome de Jesus, desperta os que estão caídos, oprimidos, sobrecarregados. Senhor, derrama um avivamento sobre o teu povo, sobre o teu rebanho, sobre a tua igreja. Um avivamento que nunca se viu igual nesse lugar. Edifica-nos, ó Deus, traga-nos a cada um de nós debaixo das suas asas. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos. Em nome de Jesus, queremos adorá-lo e bendizê-lo. Toma a nossa adoração, Senhor. Agradecido oramos ao Senhor por mais essa oportunidade que nos dá. Em nome de Jesus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a adorar o Senhor. Abre o teu coração. Amém. Abre os teus lábios e adore ao Senhor. No nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos deu para juntos prestarmos culto ao Seu nome. Verdadeiramente Deus tem nos sustentado e Ele é quem nos trouxe, irmãos. E Ele tem guiado cada um de nossos passos. Eu quero chamar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Eu acredito que esse salmo é bastante conhecido, a gente
acaba que sempre passa por ele no livro dos Salmos. É um salmo grande, irmãos, e não é à toa que ele é grande, não. Ele trata de um dos assuntos que mais incomodam a nossa mente, que mais incomodam o nosso coração. A gente acaba que sempre pensa a respeito disso. Por que que o justo sofre e às vezes o ímpio tem uma vida tranquila? Por que que às vezes a vida do justo ela é estreita e a vida do ímpio ela parece ser larga? O salmista Asaf, esse Asaf ele era um levita no tempo do rei Davi. Ele administrava lá no tabernáculo e posteriormente no templo a parte de cuidado do templo e tabernáculo e também a parte do louvor. Ele era um levita, ele era uma pessoa que sempre estava na casa de Deus, mas esse pensamento perturbou o coração dele. E ao longo do salmo a gente vai descobrir por quê que o justo sofre e o ímpio tem uma vida tranquila. Até o próprio título fala sobre isso. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Então Deus, ele é sempre justo, ainda que a circunstância não demonstre isso num primeiro momento. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorrem a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e levantado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário do Altíssimo, no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto salpicadas nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém, irmãos?
Irmãos, quando a gente lê alguns textos do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a gente sempre encontra uma formação de texto que é muito comum eles usarem lá no hebraico antigo, que é como se fosse um sanduíche que a gente fala. O sanduíche, ele não é o pão, o recheio e o pão de novo, 3 partes. O texto do Antigo Testamento, às vezes, a gente encontra essa construção de texto. Vem uma parte, no caso uma importante, vem o meio e depois o final. Esse salmo, o início, que não é pão e pão, o início é igual ao final. Olha o primeiro versículo e o último. Eles adoram a Deus. Então o salmista ele começa com uma adoração a Deus e ele também termina com uma adoração a Deus. E nos versos do meio é o recheio, que é a parte mais importante, que é onde ele vai desdobrando todo esse motivo que o levou até adorar a Deus. Então ele adora a Deus, ele vai desdobrando a sua história e termina também adorando a Deus. Em outros textos da Bíblia também a gente encontra essa construção. Então vamos começar, irmãos, do verso 2. Aqui no verso 2, o salmista Asaf, ele fala de uma situação que perturbou muito o seu coração. E quando ele estava com o coração perturbado, o que aconteceu com ele? Ele começou a ver as coisas de uma maneira distorcida. Isso acontece com todos nós na nossa vida. Se a gente se afasta um pouco de Deus, e o nosso olhar começa a ficar longe de Deus e olhando para as coisas do aqui e agora, a nossa visão fica turva. E a gente não consegue enxergar as coisas de uma maneira adequada. E nesse momento o salmista ele olha para a vida dos ímpios e ele enxerga a vida dos ímpios de uma maneira distorcida, fora da realidade. E às vezes a gente também se afasta um pouco de Deus, começa a olhar o que não deve olhar e a nossa visão fica distorcida. Fica fora da realidade. E às vezes, irmãos, a gente faz tempestade no copo d'água. A gente vê um problema pequeno, mas por estar com os olhos tirados da presença de Deus, a gente acha aquele problema enorme. Mas quando Deus se aproxima de nós, a gente consegue enxergar tudo conforme é. E a gente entende as coisas como devemos entendê-las. Então, olha, do versículo 4 ao versículo 11, o que é que ele viu de errado na vida do ímpio? E é uma visão distorcida, ele está exagerando a vida do ímpio. Não é assim que funciona. Então, no versículo 2 e 3, ele fala a sua história, ele fala que os seus pés quase que se desviaram, ele fala que pouco faltou para que escorregassem os seus passos. Ele teve com o pé na cova espiritual, quase que ele saiu da presença de Deus. Ele teve na beira do abismo, pois ele tinha o quê? Inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Inveja é um pecado condenado em toda a Bíblia. A inveja tem que estar longe do coração do crente. E quanto menos, inveja do ímpio. Então, inveja tem que ser longe de nós. Ainda, inveja de quem não tem a presença de Deus. O Filho de Deus tem inveja do filho do diabo. O filho da bênção, da salvação, tem inveja do filho da ira. Então, não foi à toa que ele esteve à beira do abismo. E ele fala o porquê. Por quê? Aí ele foi discorrendo toda a história. Ele dizia que não havia aperto na sua morte, mas firme estava a força do ímpio. Isso é verdade, irmãos? É uma meia verdade. Às vezes o ímpio não tem aperto, mas às vezes tem. Então ele generalizava a situação, ele não estava enxergando de uma maneira correta. E ele vai falando tudo o que acontecia na vida do ímpio. E ele fala o correto também, né? O ímpio ele nega a Deus, ele acha que Deus não sabe de nada e ele blasfema de Deus. E olha o que ele fala no 12. Eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as suas riquezas. Então, uma visão totalmente distorcida da vida do ímpio. Nós não devemos enxergar as coisas dessa maneira. Tudo que nós vamos enxergar, irmãos, tem que passar pela luz da palavra de Deus. Senão a gente vai enxergar algo simples de uma maneira complicada, algo claro de uma maneira escura, algo fácil de entender de uma maneira que ninguém entende. Então temos que ter o nosso olhar firmes e iluminados pela palavra de Deus. Porque olha como que é engano. O ímpio está sempre em segurança? Claro que não. Sempre em segurança está aquele que está na presença de Deus.
E aumentam as riquezas do ímpio? Às vezes, mas tem muito ímpio pobre, tem muito ímpio na miséria. Então era uma visão distorcida. A partir do versículo 13, ele começa a ter uma visão distorcida de si mesmo. Ele começa a olhar para ele de uma maneira incoerente com a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, a gente tem clareza para observar os que estão à nossa volta e a gente tem clareza para entender a nossa própria vida. Mas longe de Deus, a gente não conhece o próximo, nem conhecemos a nós mesmos. Então, olha como que ele olha para si de uma maneira errada. Ele fala: em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Que perigo, irmãos, para a vida do crente, quando ele olha para si mesmo e fala: olha, é vão servir a Deus, é vão o que eu fiz até agora, é vão andar na presença de Deus. De maneira alguma é vão andar na presença de Deus. Pelo contrário, o maior bem, o que nós temos de mais precioso, é estar na presença de Deus. Não é vão de maneira nenhuma. Esse é um pensamento de quem está longe de Deus. E ele fala mais: pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Duvido, irmãos. Geralmente lá no tempo do rei Davi, aquelas pessoas que serviam no templo, eles tinham uma vida até abençoada. O tempo do rei Davi foi onde o reino de Israel cresceu, foi onde foi construído, não foi construído, mas eles arrecadaram dinheiro para a construção do templo, foi construído com Salomão, mas o tabernáculo, que eram as tendas, era bem construída, ainda que era uma tenda móvel. Então o tempo do rei Davi foi um tempo de crescimento para o reino de Israel. Eu duvido que a vida dele estava sendo tão ruim assim, mas ele estava com um olhar turvo a respeito de si mesmo. Ele fala: se eu dissesse que o ímpio fala, eu ofenderia até a geração dos meus filhos. Então ele achava que Deus ia castigar ele, que Deus era injusto, não castigava o ímpio, mas iria castigá-lo e castigar até mesmo a sua descendência. E quando ele pensa dessa maneira e ele tentava compreender as coisas, o que aconteceu? Ele ficava sobremodo perturbado. Não é para menos, irmãos. Nós encontramos paz para o nosso coração e luz para a nossa mente na presença de Deus. Se a gente afastar de Deus, a perturbação vai nos encontrar. Aquele que está longe de Deus, ele sempre está perturbado, ele sempre está preocupado com alguma coisa, o seu coração não encontra paz e repouso em momento algum. Ele nem dorme bem. O próprio livro dos Salmos, aqui no início, no 2 e no 3, fala que Deus dá descanso àqueles que confiam nele, mesmo em meio à tribulação. Mas aquele que se afasta de Deus, ele encontra o quê? Perturbação para o seu coração. Mas louvado seja Deus, nós que estamos na presença de Deus, temos paz no nosso coração. E é assim, do versículo 13 ao 16, ele teve uma visão distorcida a respeito dele mesmo. Mas a grande virada de chave, a grande mudança no jogo da vida do salmista Asaf foi no versículo 17. O que é que aconteceu? Até que, então, ele estava à beira do abismo, ele quase que escorregou os seus pés, até que mudou a vida dele. Ele entrou no santuário de Deus, ele entrou na presença de Deus, porque o que faz um lugar ser santuário de Deus não são as quatro paredes, mas é a presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, a nossa vida muda. Muitas pessoas, irmãos, oferecem mudança de vida em várias coisas. Fala: olha, sobe um monte, faz um sacrifício, faz uma promessa, faz um voto que a sua vida muda. Não, o que muda a nossa vida é a presença de Deus, é estar junto com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, a nossa vida muda, nós transformamos o nosso coração. Não é necessário esforço, não é necessário voto, não é necessário sacrifício, mas basta voltar o seu coração para Deus, buscar a Deus, entrar na presença de Deus, que a sua vida muda. E mudou a vida do salmista Asaf.
E ele disse que então entendeu o fim deles, entende o fim das coisas, entende a razão das coisas. Essa foi a grande mudança na vida do salmista e pode ser a grande mudança na minha e na sua vida. Entrarmos na presença de Deus. Não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com tempo de crente, mas tem a ver com fé. Entrar na presença de Deus, aceitar a Cristo na nossa vida, confessá-lo como Salvador da nossa vida, como Salvador da nossa alma, e assim a nossa vida muda. A nossa mudança de vida não está nas coisas, mas está em Deus. Ele é poderoso para transformar a minha e a sua vida. E então, ele começa a enxergar aquilo que ele enxergava de uma maneira errada, agora de uma maneira correta. Ele não anda mais nas trevas, mas ele passa a andar na luz. Ele não enxerga mais nas trevas, mas ele passa a enxergar em plena luz, a luz que o Espírito Santo traz para os nossos olhos. Por isso que o crente ele é diferente. Aí, a partir do versículo 18 ao 20, ele enxerga a verdadeira situação do ímpio. Ele vê que a vida do ímpio não é só bênção, ele vê que a vida do ímpio não é só riqueza, mas que a vida do ímpio, ela aparentemente pode até ser boa, mas o fim daquele que não tem a Deus é terrível. Olha o que ele fala no 18. Certamente tu, aí ele está dirigindo a Deus, tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Olha, no início, quando ele não enxergava bem as coisas, ele achava, olha, o ímpio, a vida dele é só beleza, é uma maravilha. Quando ele passa a enxergar as coisas como realmente são, ele vê que Deus não está na vida do ímpio, não tem compromisso na vida do ímpio, e quem salva é Deus. Então, se o ímpio não tem Deus, ele não tem salvação. Quem socorre é Deus. Se o ímpio não tem Deus, ele não tem socorro para a sua alma. E ele vê que aquele ímpio que aparentemente estava na prosperidade, na verdade ele estava em desolação. Ele estava pronto para ser consumido em terrores. Ele fala que aquele ímpio que aparentemente não enfrentava dificuldade na sua vida, ele era como um sonho, algo que não é real, que quando a gente desperta, já não existe mais. E aqui, irmãos, só um parêntese na pregação. Crente, irmãos, anda pela palavra de Deus, crente não anda por sonho. Se você começar a andar pelos seus sonhos, principalmente se você comer bastante antes de dormir, a sua vida vira uma confusão. Então, pauta a sua vida não por sonho, não por revelação, mas pela palavra de Deus. Voltando para o que o salmista falou, irmãos, ele fala que o ímpio é como um sonho. A corda passou, não existe mais. E desprezará até a aparência deles. Ele cai no esquecimento. Assim e para encerrar aqui, ele fala também no versículo 19, ficam totalmente consumidos de terrores. Essa é a realidade do ímpio. E, irmãos, não é para apontar e falar, olha, essa é a realidade terrível do ímpio. Mas essa era a nossa realidade terrível antes de entregarmos a nossa vida para Cristo. Olha quão grande salvação Deus ele nos concedeu. Ele nos tirou dessa realidade terrível, de terrores, de morte, de destruição, para nos transportarmos para o reino do Filho de Deus. Ele mudou a nossa realidade. Nós devemos ser gratos e adorar a Deus por tão grande salvação Ele nos deu. E aquele que não recebeu a Jesus, a sua vida ou está nessa situação, ou vai chegar quando ele morrer. A vida sem Deus, irmãos, ela é terrível. Então a prosperidade do ímpio é apenas uma aparência. A realidade da vida do ímpio é terrores de destruição. E ele fala aqui no versículo 21 e 22, que quando ele estava ainda longe da presença de Deus, o que aconteceu com ele? O coração dele azedou. Em contraste, irmãos, o coração do crente é um coração doce, é um coração alegre pelos feitos de Deus. Mas quando a gente se afasta de Deus, o nosso coração se azeda. E sinto salpicadas nos meus rins.
Então, até no seu próprio corpo, por ter se afastado de Deus, ele sentia dores. Então, devemos fazer o que, irmãos? Se achegar mais a Deus. Aquele que quer ter uma vida abençoada, se achegue mais a Deus. Deus, ele traz alegria para o nosso coração, ele traz brilho para o nosso olhar. Às vezes o crente pode passar por tribulações, por momentos de aperto, mas ele conserva o brilho no seu olhar, ele conserva a doçura no seu coração, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele dá força para passar por momentos difíceis. E aquele que está longe de Deus, ele pode passar por momentos fáceis, mas o seu coração e a sua mente é azeda, o seu rim sente picadas, ele está embrutecido e ele vive como um animal. Às vezes a gente conversa com pessoas que ainda não conhecem a Deus e a gente fica até assustado, irmãos. É algo fora da nossa realidade que tem fé. Tem gente que vive anos, acorda, come, trabalha, dorme e nem lembra que existe um Deus. Nem lembra de orar alguma oração a Deus. Nem lembra, pelo menos, de falar com Deus no momento de aflição. Nem o Pai Nosso, que é comum, que todo mundo sabe, eles chegam a orar. Então, a vida daquele que não conhece a Deus é como a vida de um animal. O animal é dessa maneira. Ele come, acorda, se é algum animal de trabalho, trabalha, se não é um animal de estimação, ele sai andando, mas ele não se lembra de Deus. É um animal, não tem alma. E a alma daquele que não se volta para Deus é como a vida de um animal. Lembra do rei Nabucodonosor? Ele blasfemou de Deus, ele negava que Deus existia e ele se tornou como um animal. Então, nós não devemos viver como animais, mas devemos viver como seres racionais, cheios de fé, com o coração voltado para Deus. E a parte mais importante, irmãos, do versículo 23 ao 26, é quando o salmista Asaf, ele tem uma visão correta de si mesmo. Lá no versículo, do versículo 13 até o versículo 16, ele achava que era vão servir a Deus. Mas a partir do versículo 23, do verso 23, ele vê quão bom, quão valioso, quão precioso é servir ao Deus Todo-Poderoso. E ele fala: todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Como é gloriosa a vida do crente. O nosso Deus está de contínuo junto conosco. Ele é o nosso divino companheiro. Assim como Jesus, depois de ressuscitar, se aproximou daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e seguiu a sua caminhada junto com eles, assim o nosso Deus anda na nossa vida, caminha junto conosco na jornada da nossa vida. Nós não estamos indo para Emaús, mas Jesus está conosco. Nós não estamos indo para Emaús, mas o Espírito de Deus habita conosco. Então, de contínuo, Deus está no nosso meio. A gente às vezes acha, eu vou na igreja para entrar na presença de Deus. Não, eu vou na igreja para adorar junto com os irmãos, mas na presença de Deus eu tenho que andar 24 horas do meu dia. Então, de contínuo, Deus está conosco. E o mais importante, irmãos, Ele segura pela nossa mão direita. Tem um hino, irmãos, eu sempre bato nessa tecla, que é errado. O hino fala, segura na mão de Deus e vai. Deus me livre de segurar na mão de Deus, sabe por quê, irmãos? Eu sou falho. Se eu seguro na mão de Deus, eu posso soltar. Mas quando Deus segura na minha mão, Ele não solta. Então é Deus que segura na nossa mão, porque a gente pode enfrentar dificuldade, o nosso coração pode fazer como o do salmista, pode quase escorregar, mas Ele está segurando. Se for a gente que segura na mão de Deus, na primeira dificuldade a gente larga. Mas quando Deus segura, Ele não solta. O próprio Senhor Jesus, quando orava pouco antes de ser morto, Ele orou pelos discípulos e Ele disse, o Senhor, se referindo ao Deus Pai, o Pai me deu as minhas ovelhas e o quê? Ninguém as arrebatará das minhas mãos, ninguém vai tirá-las da minha mão. Então Deus, Ele nos segura para não soltar.
Deus nos confiou a Cristo e Cristo morreu por nós. E nós somos ovelhas do bom pastor. E o bom pastor não deixa o ladrão roubar da sua presença, não deixa ele tirar da sua mão poderosa. Então nós estamos nas mãos poderosas de Deus. E as mãos poderosas de Deus é aquela que o profeta Isaías, se não me engano, falou, que ele mede as águas do mundo, as águas do oceano, na concha da sua mão. Então é na mão do Deus Todo-Poderoso que nós estamos. Esse Deus Todo-Poderoso nos segura pela sua mão direita. Que doce segurança nós temos, irmãos. Tem muita gente que acha que na sua casa ele coloca uma boa fechadura, coloca uma boa câmera de vigilância, um sistema de alarme e está seguro. Nós temos segurança muito maior do que essa. É a segurança da mão do Deus Todo-Poderoso que nos segura pela sua mão direita. E Ele me guia pelo teu conselho. Quando a Bíblia fala conselho, é o quê? É a vontade de Deus. Então, nós que servimos a Deus, a gente tem que procurar fazer como João Batista. Devemos diminuir para que ele cresça. Nós devemos fazer o quê? Não procurar segurar na mão de Deus, mas como uma criança, deixa ele segurar na sua mão, ele não solta. E nós também não devemos ser guiados pelo nosso conselho. Conselho, como eu disse, é o mesmo que vontade, mas nós devemos ser guiados pela vontade de Deus. Então, o segredo é o quê? É deixar Deus segurar na nossa mão, ser guiados pela vontade de Deus, e assim, depois de tudo isso, quando findar a nossa vida, ou quando Cristo voltar, Ele vai nos receber em glória. Como eu reclamei do hino que é errado, que manda segurar na mão de Deus, eu quero sugerir um bom hino, aquele hino que fala: canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Por quê? Nós já vivemos em festa aqui na presença de Deus, mas quando ela findar aqui, no céu ela vai continuar, e vai continuar de uma forma muito mais gloriosa que aqui, de uma forma muito melhor do que aqui. Então, o tema, voltando ao tema do Salmo, que ele fala, o sofrimento do justo ele é passageiro. E mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda nos segura pela nossa mão e nos consola no sofrimento. Mas quando tudo aqui passar, nós vamos ser recebidos em glória lá no céu. Uma das pessoas que mais sofreram na Bíblia foi o apóstolo Paulo. Aonde ele chegava, ninguém dava boas-vindas, mas ele pregava o evangelho, apanhava, era apedrejado e era preso. A vida missionária dele quase que se resumia nisso. Mas mesmo em meio aos sofrimentos, Paulo disse que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que nos está reservada lá no céu. Então, quando nós temos essa visão um pouco mais ampla, irmãos, quando nós enxergamos pela fé, a gente vê que o sofrimento, ainda que é grande, mas ele tem um tempo reduzido, porque ele vai acabar. Mas a glória que nos está reservada no céu não tem fim. Cristo ele vai nos receber em glória por toda a eternidade. E aquele salmista que antes reclamava de servir a Deus, agora ele confessa: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Nós temos Jesus, que está preparando morada para todos nós. E o que ele falou mais? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então, o nosso coração cheio de fé tem que ser dessa maneira. Na terra, desejamos a Deus e temos a certeza que Ele está no céu, está preparando morada para cada um de nós. Quando a vida se torna difícil, nós devemos fazer como o profeta Jeremias. O que ele ensinou? Pensai nas coisas do alto. Porque quando a gente pensa nas coisas da terra e passamos por tribulação, a gente pode fazer como salmista. Mas quando nós pensamos nas coisas do alto, o nosso coração ele se fortalece. A nossa fé ela é rejuvenescida, porque estamos olhando aquilo que Deus tem nos preparado na eternidade. E ele fala: a minha carne e o meu coração desfalecem. E isso também pode acontecer com a gente. Mas o que acontece? Mas Deus é a fortaleza do meu coração. Então não confie no seu coração, não estriba no seu próprio pensamento, porque ele pode desfalecer. Mas Deus é a fortaleza
do meu coração. Então a chave, irmãos, não é ouvir o seu coração, mas é ouvir o coração de Deus que está revelado na sua palavra. Então, desse trecho, nós podemos tirar 3 coisas, irmãos. Menos nós, que a gente diminua e que Deus cresça. Que nós não tentemos segurar na mão de Deus, mas que Deus segure na nossa mão, porque a nossa mão é fraca e a mão de Deus é forte. Que nós não sejamos guiados pela nossa vontade, mas que a vontade de Deus sobressaia na nossa vida. Que seja feita a vontade de Deus, como Jesus ensinou. E que nós não confiemos no nosso coração, mas que nós confiemos em Deus, porque Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então olha como que agora ele já se vê de uma maneira melhor. Olha como já se vê, ele olha para si mesmo e se enxerga com clareza. Então sempre quando a gente vai fazer um exame de consciência, olhar para si, ver como está a nossa vida, devemos olhar à luz da palavra de Deus. Devemos olhar com os olhos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Aí sim, a gente enxerga de uma maneira correta. Pois eis que os que se alongam de ti, se alongam, estão longe, se afastam de Deus, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Então esse salmo, mais do que falar do ímpio e do justo, ele fala daquele que se afasta de Deus e daquele que se aproxima de Deus. O que se afasta de Deus encontra maldição para a sua vida. O que se aproxima de Deus encontra a bênção para a sua vida. Então a bênção está na presença de Deus, em aproximar-se de Deus. E nós nos aproximamos pela palavra. Mas para mim, aí ele adora a Deus no final do salmo, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Nós, irmãos, temos prazer em aproximar de Deus? Nosso coração se alegra em buscar a Deus, o nosso coração se alegra na oração, o nosso coração se alegra na leitura bíblica, o nosso coração se alegra em adorar a Deus, em cantar louvores a Deus. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer cada um para si mesmo. Como o apóstolo Paulo falou, examina o homem a si mesmo, se examine. Se você se alegra nas coisas de Deus, se para você é bom é se aproximar de Deus, glória a Deus, estamos no caminho certo. Mas se a gente não se alegra, se nós não achamos bom aproximar de Deus, devemos olhar o que está errado. Devemos arrepender e voltar o mais depressa para a presença de Deus. Então, bom é aproximar de Deus. Bom é pôr a sua confiança no Senhor. E agindo dessa maneira, quando você abrir a boca, vai ser para quê? Vai ser para reclamar de Deus? Vai ser para reclamar da vida? Não. Quando você abre a sua boca na presença de Deus, é para anunciar as obras do Altíssimo. E assim, você conclui como o salmista concluiu no começo. Verdadeiramente, bom é Deus para com o seu povo. Aqui fala Israel, mas hoje é a igreja. Deus é bom para a igreja, Deus é bom para o povo de Deus, para aquele que entregou a sua vida para Jesus. Então entregue a sua vida para Jesus, prove das bondades de Deus, prove da salvação que Jesus comprou na cruz do Calvário, e assim você vai concluir como o salmista concluiu, bom é Deus para com o seu povo, para aquele que limpa o seu coração no sangue de Jesus, para aquele que tem as suas vestes limpas e purificadas. Portanto, confie em Deus, ande na presença dEle, e você verá quão bom é Deus para com você. E aí aquele assunto lá do início, quando a gente pensa, o ímpio está a vida boa, a minha vida está ruim. Não, vida boa é daquele que está na presença de Deus. Se o ímpio parece que tem uma vida boa, é momentânea. Quando ele morrer, ele não vai receber glória nenhuma. Ele não vai encontrar o Deus Todo-Poderoso aguardando ele em glória, mas ele vai encontrar o castigo eterno. Mas nós podemos enfrentar alguns espinhos hoje, mas nós temos a certeza que Deus vai nos receber em glória. E quem nos dá essa certeza é Jesus, que morreu por nós. E Ele nos concede o Espírito Santo como um penhor, como algo de confiança, tendo a certeza que o céu
é a nossa morada. E assim nós nos alegramos na presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nos deu o Senhor nessa semana, uma semana diferente, uma semana renovada, restaurada, com os olhos nele, naquilo que ele pode fazer, em suas promessas. Amém? Pois fiel é o Senhor. Deus é fiel. Amém? Jesus é fiel? Aleluia. Você crê nisso? Ele disse, se não fosse assim, se não fosse da maneira com que eu te falo, com certeza não te falaria nada. Amém? Mas se ele disse, ele confirma. Não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. As promessas do Senhor, diz aí para o teu irmão, as promessas do Senhor sobre a tua vida vão se realizar. Amém? Você crê? Oh glória, vão se realizar. Pois assim o disse o Senhor. Amém? Se você quer, feche os seus olhos. Jesus está aqui. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Reconhecemos que o Senhor é Deus e que não há Deus fora da tua presença, que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que há de vir. Por isso estamos aqui alegres, felizes com o Senhor por tudo que já tem feito por nós e por tudo quanto ainda há de fazer. Nós cremos que estamos no caminho, estamos num processo e o Senhor tem trabalhado, Senhor, em cada um de nós, sempre de uma maneira muito especial. E nós queremos te agradecer por isso. Que essa semana que se inicia seja uma semana diferenciada para nós. Que os nossos olhos não estejam fitos à nossa volta, mas em ti só, em teus planos e em tuas promessas para nós. Nessa sim podemos confiar. Que o Senhor se agrade de nós e dê ordem aos seus anjos para nos guardar e nos levar do mal. Que agrade o Senhor de nós e ordene as suas bênçãos a correr atrás de nós, nos alcançar e permanecer, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos alimente com tua palavra, nos enche com teu Espírito, nos renove, nos fortaleça, derrama sobre nós um avivamento, Senhor, te pedimos. Tudo isso agradecido que somos ao Senhor, no nome de Jesus, pois verdadeiramente o teu amor, ó Pai, nos constrange. O teu amor, ó Pai, nos constrange. Nós, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesse lugar, unidos nessa mesma fé, nesse mesmo Espírito. Que o teu Espírito seja conosco, Senhor, transbordando em nós, não só agora, mas para todos sempre. Posso ouvir um amém? Que a graça e a paz seja sobre você, meu irmão, minha irmã, que você possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.